Nós fizemos 8 inquéritos contra o presidente da República, sem se falar nos 10 outros inquéritos da CPI da Covid. Quantos deles viraram denúncias? Muito bem. 8 inquéritos sobre fatos diferentes foram diretamente requeridos por mim no Supremo Tribunal Federal. 10 inquéritos oriundos da CPI da Covid foram mandados para o Supremo Tribunal Federal. Desses inquéritos, houve a intervenção da Polícia Federal em todos eles e, ao final dos, vamos chamar, 10 da CPI e 8 de outra natureza, acredito que da Covid foram extintos, arquivados os inquéritos no Supremo Tribunal Federal, depois de passar pela PF e pelo Ministério Público, aproximadamente 7 ou 8 deles, inclusive porque alguns ministros do STJ mandaram incinerar provas legalmente produzidas no âmbito da CPI da Covid. Dos 8 inquéritos que nós requeremos, que também foram para o Supremo, e que passaram e passam sempre pela Polícia Federal, acredito que uns 5 ou 4 desses inquéritos tenham sido arquivados pelo próprio Supremo após a verificação das investigações. Quanto vocês arrecadaram? Olha, no primeiro ano da nossa gestão, nós arrecadamos 5 bilhões de 5 grandes empresários brasileiros. Naquela época, em 6 anos, a então Lava Jato, que foi convertida nos GAECos federais, só tinha arrecadado 6 bilhões. Então, economicamente, nossa gestão arrecadou em um ano igual ao que os 6 anos da Lava Jato. Com a diferença que nós, em nenhum dos processos movidos, tivemos qualquer nulidade decretada. E a Lava Jato foi toda pelo ralo em razão de questões técnico-jurídicas que o Supremo anulou. Isso significa dizer que a nossa bandeira, que sempre foi desde o primeiro momento de respeito à Constituição, às leis, ao devido processo legal, tem garantido a nossa atuação, a rigidez, a validade de todos os atos praticados. O nosso trabalho é sempre dotado de alto grau de responsabilidade. Para o desgosto de alguns, nós produzimos mais resultados que os últimos 12 anos anteriores à nossa gestão. Em relação a quê? Em relação ao combate à criminalidade. Ou seja, nós temos, nesses 3 anos e meses, mais de 450 pessoas com prerrogativa de foro no Supremo e no STJ, presas, investigadas, destinatárias de medidas cautelares, e isso correspondeu, só nos 2 primeiros anos, a aproximadamente 46 operações com a Polícia Federal por mês, nos 2 anos, 2 por mês, grandes operações. Nós contribuímos para a cassação de 2 governadores, nós denunciamos mais governadores, vice-governadores, deputados. Fizemos 8 inquéritos contra ministros do governo anterior, que levaram à demissão desses ministros, de maneira que, a par desse trabalho feito, que supera 12 anos anteriores à nossa gestão, nós ainda avançamos 30 anos na gestão interna da nossa casa. Nós desenvolvemos o projeto Amazônia, nós desenvolvemos o Georradar. O que quero completar dizendo a você o seguinte: a nossa gestão é uma gestão eficiente. O que fizemos, seja 30 anos em 3 e 12 anos a mais que os meus colegas, significa que nós não recebemos um centavo a mais do governo federal ou de instituição federal. Nós quitamos passivos
imensos da instituição, como não há relação de dependência deste PGR com nenhum governo. Primeiro, porque o nosso orçamento está garantido pela Constituição e por dois poderes da República, o Legislativo e o Executivo. E segundo, porque nós não recebemos nenhuma quantia a mais de nenhuma instituição estrangeira para fazer tudo o que fizemos, estamos fazendo e ainda vamos fazer.